Vou convidar de novo aqui Elivaldo Barbosa para a gente falar sobre transporte coletivo em Teresina. Foi decretado na cidade a situação de calamidade, o que dá uma série de autorizações à Prefeitura de Teresina. O Elivaldo já está chegando aqui com a gente. Elivaldo, é aquela coisa, né? Decreto de calamidade dá permissão para várias questões que estavam em contrato, que está na lei, autorizando o poder público a tomar medidas mais urgentes. É verdade, proporciona agilidade ao serviço público. Por exemplo, às vezes lá, uma comparação, uma estiagem prolongada ou uma inundação muito severa, isso o município ou o estado decreta lá estado de calamidade. Então, permite com que o Estado adquira já equipamentos, para socorrer as vítimas de forma mais ágil, dispensando até determinadas modalidades de processo licitatório. Agora mesmo, na pandemia, houve decreto de emergência. Sim. E que deu flexibilidade burocrática para estados, municípios e União atuarem no socorro às vítimas da pandemia. Com o serviço público, houve essa mesma preocupação da Prefeitura de Teresina, que fundamentou o decreto de calamidade ou de situação de emergência do transporte com base na situação caótica da cidade de Teresina em relação ao transporte público, Joelson. Exatamente, Elivaldo Barbosa. Vamos saber mais detalhes, porque agora o CETUT está querendo reverter essa situação, acabar com essa história de calamidade em Teresina. Mas por quê? Ao vivo, Débora Radassi traz os detalhes para nós. Boa tarde, Débora. O áudio da Débora Radassi, daqui a pouquinho nós vamos ver o que pode estar acontecendo em relação a esse assunto. Agora, você, Elivaldo, conversou com o secretário Robert Rios Magalhães a respeito da situação do sistema de transporte coletivo e sobre esse cenário de calamidade. E qual é a posição do secretário de Finanças, Elivaldo? Ele foi indagado sobre essa provocação do CETUT ao Tribunal de Contas do Estado, questionando exatamente a validade jurídica do ato da Prefeitura de Teresina ou do decreto de calamidade pública. O vice-prefeito e o secretário de Finanças ignora a provocação do CETUT. Vamos acompanhar. O CETUT foi no Poder Judiciário questionar o decreto, perdeu no Poder Judiciário, que decide o Poder Judiciário. Foi agora para o TCE, perde no TSE. E aonde ele for, perde, porque havia sim uma calamidade no transporte público e é uma obrigação, um dever do prefeito, certo? O prefeito ficar ao lado do povo de Teresina e fazer aquele decreto. Mas graças a Deus está normalizado, não tem mais greve de ônibus, está usando tudo rodando, tem 100% da frota hoje andando em Teresina. Então, para mim, transporte público, greve em transporte público, problema com transporte público é página virada. Problema do transporte público é página virada. Para ele, a solução é essa. Resolvido o problema. Vamos falar então com a Débora Radassi. Vamos ver se a gente consegue ouvir a Débora para que traga a posição do CETUT sobre essas declarações do secretário Robert diante da preocupação e do esforço do CETUT de acabar com esse decreto de calamidade. Débora. Não temos condições? Tá, nós não temos condições de entrar ao vivo com a Débora Radassi. Não temos condições. Elivaldo, quero agradecer. Muito obrigado pela participação. Eu queria só antes, Gelson, se você me permite, que agora há pouco repercute bastante essa eleição do 5º Constitucional lá do Tribunal de Justiça do Piauí, sim, dos advogados. Recebi a ligação agora há pouco do Daniel Silva, jornalista e também agora advogado, né? Daniel, grande craque Daniel, ele dá uma explicação. O 5º Constitucional vale para os advogados e também para o Ministério Público. Vale também essa regra do 5º Constitucional. Uhum. A próxima, inclusive, vai ser do Ministério Público. Eu vou até checando já quem é oriundo do Ministério Público lá do Tribunal de Justiça. Tem o desembargador Erivan Lopes, é oriundo do Ministério Público. Sim. Ilo Almeida também é oriundo do Ministério Público. Mas eu acho que eles muito jovens ainda, acho que ainda tem muito tempo. Acho que eles não vão sair aí nos próximos anos, não. Mas então, a sua explicação, que agradecemos a audiência do Daniel, é de que existe o 5º Constitucional é válido tanto para a advocacia como também para o Ministério Público. E essa advocacia inclui Defensoria Pública. Inclui Defensoria Pública, já. Exatamente. Bem, eu vou falar agora sobre esse caso que envolve o CETUT, que envolve a Prefeitura de Teresina e o transporte coletivo. A Prefeitura decretou uma situação de calamidade na cidade de Teresina por causa da crise do transporte coletivo e fez contratos para garantir que esse funcionamento acontecesse emergencialmente. Agora o CETUT quer uma revisão. Foi ao TCE
para que seja derrubado esse decreto de calamidade. Vou voltar ao vivo com a Débora Radassi, que fala a respeito do assunto aqui no Jornal do Piauí. O Setut tem posições sobre, inclusive, a fala do vice-prefeito Robert Rios, Débora? Tem sim, Joelson. Esse decreto que foi assinado há 12 dias pelo doutor Pessoa, prefeito de Teresina, né, declarando esse estado de calamidade do transporte público da capital, o Setut já viu que há ilegalidade sim, até porque esse decreto autoriza que a prefeitura contrate novas empresas, né, para gerir no transporte público da capital. Vou conversar agora com a doutora Nayara Moraes, assessora jurídica do Setut, para falar sobre essa ação judicial, doutora. O que isso significa e o que deve ser mudado diante dessa situação? Boa tarde. Boa tarde. A judicialização dessa questão é indispensável para a manutenção do direito, não só dos usuários, mas de todos os empresários que venceram regularmente uma licitação, têm contrato com o município de Teresina, têm débitos a receber do ano de 2021 e que se colocam aí em uma situação de extremo prejuízo. Se há uma calamidade, essa calamidade ela existe pelo próprio descompromisso em relação ao cumprimento dessas cláusulas contratuais. E aos empresários é uma situação muito delicada, porque a confirmação em decreto da possibilidade de contratar novas empresas faz com que exista um questionamento disso, até porque em muitas notícias já foi dito inclusive que seria uma empresa da Bahia. Então há um direcionamento de licitação, de contratação direta, já tem alguém para contratar. Como é que funciona isso? É totalmente dentro dos parâmetros de ilegalidade. Se a gente já tem um contrato administrativo vigente, as empresas precisam receber os valores que nunca foram negociados em relação ao ano de 2021 e estariam totalmente irregulares e pagando trabalhadores. Sem essa situação, se o ente causador, que é o município de Teresina, não estivesse provocando a própria calamidade para se utilizar disso para efetivar novas contratações. Como é que tem dinheiro para pagar empresas de fora e não tem dinheiro para adimplir contrato com as empresas regularmente contratadas aqui no Piauí? A Prefeitura de Teresina tem quantos dias para se retratar? Bom, nós, em relação ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, temos um passo muito importante, que é a aceitação da representação enquanto denúncia. Isso já demonstra que há, sim, uma percepção em relação às dificuldades de má gestão do transporte coletivo de Teresina. O município tem 5 dias úteis improrrogáveis para se manifestar e encaminhar essas informações ao Tribunal de Contas, para aí, sim, haver uma análise da questão em relação à cautelar que foi requerida. Os trabalhadores do transporte coletivo deflagraram greve no dia 28 de outubro, no dia da assinatura desse decreto de estado de calamidade. Aos poucos, os trabalhadores estão retornando, mas de fato só pode voltar a 100% caso aconteça a assinatura da convenção coletiva, porque ainda não houve esse acordo do Sintetro e o Setut. Diante dessa situação, como o Setut vai lidar com isso para que os trabalhadores possam voltar? O Setut e todo o empresariado sempre esteve motivado num diálogo aberto com os trabalhadores, que sabem das dificuldades que são ocasionadas pela falta de recursos públicos direcionados ao sistema. É claro que a assinatura da convenção coletiva é uma situação importante para os trabalhadores, os empresários não se furtam a isso, mas apenas na data base, em janeiro, darão cumprimento a essas obrigações, no sentido do diálogo de novos direitos, porque não há recurso financeiro suficiente para fazer debate de novos valores. Mas a gente precisa dizer que, em muito, com certeza, a retomada desses trabalhadores ao trabalho faz parte de um movimento de superação, pelo menos parcialmente, das questões em relação a uma eleição que estava ocorrendo dentro do Sindicato dos Trabalhadores. E a gente já havia, inclusive, colocado isso em imprensa, que haveria uma despressurização dessa questão, porque o que estava havendo em relação aos trabalhadores era muito uma politização em virtude da eleição sindical constar pela primeira vez com 2 chapas, uma chapa oposicionista que faz com que os trabalhadores entrem, inclusive, numa mobilização que é muito mais do que política, do que necessariamente jurídica, porque os empresários eles estão comprometidos, dentro dos valores que já foram aportados pelo município de Teresina, a garantir os direitos dos trabalhadores e também garantir a quantidade de ônibus circulando, porque há sim uma liminar para garantir, que foi requerida pelo Setut, a manutenção de 70% da frota circulando em horários de pico e 30% nos demais horários, onde a gente espera um restabelecimento e a manutenção do direito que é da população. Joelson Jordani tem um questionamento. Pois não, Joelson? Doutora Nayara, mais uma vez obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí.
qual é a dificuldade hoje que esse processo eleitoral, essas disputas internas no Sindicato dos Rodoviários, tem trazido para as empresas no que diz respeito à negociação? Quem são os interlocutores com o CETUT para tentar pôr fim à greve? Essa interlocução também foi prejudicada por esse processo? Como é que está isso? Com certeza, toda essa questão em relação à politização do sistema de transporte coletivo, seja em relação às dificuldades de pagamento do próprio município de Teresina, como essas questões em relação à eleição no Sindicato dos Trabalhadores, fazem com que a situação fique cada vez mais delicada, mais difícil e que a população seja prejudicada dentro desse contexto. O que é preciso destacar é que os canais de comunicação, eles continuam abertos e o empresário continua com um compromisso firmado com a população de colocar seus ônibus circulando, porque afinal de contas eles sabem que o recurso arrecadado na catraca é indispensável para a sobrevivência, apesar de não ser suficiente para que mantenha o sistema na regularidade esperada. Doutora Nayara, muito obrigada pelas informações. Aqui é o Jornal do Piauí, assessora jurídica do CETUT, falando sobre esse decreto assinado pela Prefeitura de Estado de Calamidade do Transporte Público Coletivo, e o CETUT ingressou uma ação judicial. A Prefeitura tem até 5 dias úteis para se retratar. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Teresina e a Prefeitura disse que ainda não foi notificada. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, Joelson, dessa situação do transporte público da capital.